Oi, tudo bem? Beleza? Se você está procurando a resolução das 4 questões de química dissertativas da Santa Casa 2023, segundo dia, esse aqui é seu vídeo. Eu vou resolver as 4 questões e, além disso, eu vou trazer mais imagens, mais informações para a gente estudar pela prova, que é isso que você deve estar procurando, né? Não só uma resposta, porque isso aí você acha rapidinho. A gente vai fazer esse estudo ao longo aí das questões, beleza? Se você nunca veio aqui no canal, meu nome é Gabriel Chaves, eu sou professor de Química e tô aqui no YouTube tentando trazer essas resoluções, trazer aulas de Química para todo mundo ter acesso e conseguir estudar e se preparar para os vestibulares e entrar na universidade que sonha e deseja. Beleza? Vamos lá? Certo, então tá aqui a capa da prova, né? Prova de conhecimentos específicos junto com a redação, vestibular primeiro semestre 2023, Santa Casa. Aqui, pessoal, é legal comentar que a prova da Santa Casa ela é feita pela VUNESP. A VUNESP também prepara a prova da FAMERP, prepara a prova, né, específica da Unifesp, da FAMEMA, a própria prova da Unesp e da Univesp. Então, se você estiver estudando para Santa Casa, é legal você ver as outras resoluções, que também é da VUNESP, porque ela tem a mesma linha, a mesma diagramação, perguntas muito parecidas ali, né, variando o tema. Então, vale a pena você dar uma olhada nas resoluções desses outros vestibulares aqui também, beleza? Para complementar aí, para você se preparar bem. Tá tudo no meu canal, só você procurar aí as playlists que você acha. Beleza. Então são 4 questões, né? 9, 10, 11, 12, né? O número aqui tá errada. São questões, duas questões aqui de fisicoquímica, a segunda questão química geral com fisicoquímica, e as duas últimas de orgânica e a última questão orgânica com geral. Achei as questões médias, as duas do meio, média para fácil. Então depois a gente volta nisso e faz uma avaliação, o que eu achei um pouquinho mais difícil, o que eu achei um pouquinho mais fácil. Então, beleza. Provas da VUNESP sempre fornecem tabela periódica, né? Então, tabela periódica para você olhar número atômico, olhar massa atômica, ou ver que família que tá o elemento para saber qual faz ligação, quantas ligações químicas ele faz. Usar a tabela normal, fornecida na prova da VUNESP. Beleza. Então, primeira questão aqui. Santa Casa 2023, segundo dia, provas de conhecimentos específicos dissertativos. Questão 9, a gente bate o olho aqui, o que a gente vê aqui? A gente vê uma célula de combustível. Então tem as equações aqui, potenciais de redução. Vamos ler a questão com calma, que a gente tem bastante tempo para fazer questões dissertativas. Então, questão 9, o esquema representa uma célula de combustível de metanol. Esse dispositivo eletroquímico funciona como uma pilha. Então, a célula de combustível é parecido com uma pilha, só que tem umas coisas aí diferentes, como a alimentação contínua com reagentes nos compartimentos anódico e catódico, os quais são separados por uma membrana condutora de íons e tem a função da ponte salina. Legal, eu vou trazer aqui para você uma imagem de uma célula de combustível depois que a gente começar, depois da resolução. É legal você ver a representação e ver como que ela é de verdade, para você poder comparar. Porque, assim, a gente vê aqui essa caixinha, vê as representações, mas como que isso é de verdade? É bem legal, né? Então aqui tem entrada de reagente de um lado, entrada de reagente do lado, saída de produtos, como que isso aqui é feito de verdade com tubinhos. Aí a gente tem esse lado aqui que é o polo negativo, né? Ele até falou aqui para você que são separados, né, por uma membrana condutora, tem essa membrana aqui que flui, né, conduz aqui, atravessa, passa H+. A gente tem o fio aqui que passa a corrente elétrica e o voltímetro, aqui o voltímetro amarelinho, que é o clássico, a gente acha isso para vender nas lojas, a gente vai ver também. Beleza. Então, polo negativo, polo positivo, reagentes e produtos. As semi-reações dos reagentes que são inseridos nessa célula de combustível são representadas no sentido da redução, com os respectivos potenciais padrão de redução. Então, o oxigênio reagindo com H+, recebendo elétrons, formando água. Então, o oxigênio e H+, reduzindo e formando água, esse potencial de redução. CO2 recebendo H+ e recebendo elétrons, reduzindo e formando metanol, esse potencial de redução aqui. Importante, a gente tem a formação do metanol?
Não, a gente usa o metanol como o combustível, como um reagente. Então, apesar dessa reação ter sido fornecida nesse sentido, o que acontece é o sentido oposto. É o metanol reagindo com água, formando CO2 e H+. A gente sabe disso pelo enunciado, que o metanol é um reagente, ele não é um produto, e a gente sabe também olhando aqui os potenciais de redução. O oxigênio reduz mesmo, porque ele tem um potencial de redução alto, e o metanol, a reação vai ser para a esquerda, ele vai oxidar porque o potencial de redução é menor. Quem tem o maior potencial de redução reduz, quem tem o menor potencial de redução aqui quando é fornecido, oxida. Beleza. Item A. Calcule os números de oxidação dos átomos de carbono no metanol e no dióxido de carbono. Então, metanol e dióxido de carbono, calcular o número de oxidação. Apresente a equação global dessa célula de combustível e calcule a diferença de potencial padrão, a diferença de potencial, a DDP, dessa célula, né? Que é parecido como uma pilha. Então, beleza, ele pediu 3 coisas aqui: número de oxidação, equação global e a DDP. Temas da questão aqui. Fisicoquímica, né? NOx de compostos orgânicos. Isso aqui é um pouquinho médio para difícil. O pessoal ali se embanana um pouco. A gente vai fazer aqui no espaço de resposta que está embaixo. Não tem nada no espaço de resposta. Então, número de oxidação de um composto orgânico. Qual que é o composto orgânico? Metanol. O dióxido de carbono, apesar de ter carbono, não é um composto orgânico, é um composto inorgânico. Então, o NOx do carbono no metanol e no CO2. Fisicoquímica e eletroquímica, células de combustível, olhar aqui, entender o que está acontecendo, e cálculo do ΔE, cálculo da DDP. Esse ΔE, né, é o potencial de redução de quem reduz menos o potencial de redução de quem oxida. A gente sabe sobre espontaneidade, né? Pilhas, células de combustível, isso aqui é espontâneo, isso aqui acontece, você põe os reagentes lá, espontaneamente a reação vai acontecer e você aproveita essa reação que é espontânea, você aproveita esse fluxo de elétrons num motor, em alguma coisa, e aqui ele colocou um voltímetro para ver a diferença de potencial que a gente vai calcular. Beleza. Então vamos lá, vamos fazer aqui no rascunho primeiro e depois a gente passa para o espaço de resposta. Metanol, um carbono só, CH3OH, tá aqui, CH3OH, CO2, dióxido de carbono, CO2. Como que a gente vai fazer esse número de oxidação? Aqui eu vou fazer de um jeito mais esquemático, mas no espaço de resposta eu não vou colocar tudo que eu vou colocar aqui no rascunho. Então como que a gente faz? Tem que saber a diferença, tem que saber a eletronegatividade dos elementos. Flúor mais eletronegativo, hidrogênio ali dos ametais, o menos eletronegativo, depois vem os metais. Então, o que é importante aqui? Primeiro, no metanol, o oxigênio ele é o mais eletronegativo e ele atrai os elétrons para si. O hidrogênio é o menos eletronegativo e ele sempre vai perder os elétrons ali. Então, beleza. Então, a gente vai colocar setas aqui para indicar quem que vai atrair os elétrons. Primeiro aqui, essas ligações hidrogênio-carbono. O hidrogênio ele é menos eletronegativo que o carbono, então ele teria a tendência aqui de perder esse NOx, é uma carga teórica, não é uma carga de verdade. Esse aqui é um composto molecular que faz ligações covalentes e não tem carga. Mas se fosse ter uma carga teórica, é esse número de oxidação, é esse NOx. Então, esses 3 hidrogênios, eles estão perdendo ali a densidade de carga, o elétron dele vai tender a ficar mais próximo, vai tender a ir para o carbono. Então, esses 3 hidrogênios aqui, eles têm NOx mais 1, ele teria uma carga mais 1, porque o elétron dele ele está perdendo, teoricamente, ali para o carbono. Beleza. Então, esses 3 hidrogênios a gente chegou no NOx. Agora aqui, COH. Vamos fazer do oxigênio. Esse hidrogênio aqui perde o seu elétron para o oxigênio, que é mais eletronegativo, vai atrair, vai ficar com NOx mais 1. E o oxigênio ele é muito eletronegativo, vai atrair os elétrons das duas ligações que ele faz. Então ele vai atrair o elétron do hidrogênio e vai atrair o elétron que ele está fazendo aqui com o carbono. Por ele estar recebendo 2 elétrons, o NOx do oxigênio é menos 2. Tá, mas ele não pediu nenhum desses NOx aqui, ele pediu o NOx do carbono. Então, como que a gente faz? O carbono recebeu 1, menos 1. Recebeu o outro, menos 2. Recebeu o outro, menos 3. Então, se fosse só esses 3 aqui,
só essas 3 ligações carbono e hidrogênio, o carbono teria NOx -3. Só que ele perde um elétron para o oxigênio por estar fazendo uma ligação com o oxigênio. Então, seria -3 aqui, só que vai ficar -2, porque ele recebeu 3 e perdeu 1. Então, -3 mais 1 dá -2. Se a gente somar o NOx de todo mundo, tem que dar a carga da molécula. A molécula é covalente, não tem carga. A carga é 0, então a soma dos NOx tem que dar 0. Vamos ver se dá 0? 1, 2, 3, 4. 4 menos 2, menos 4. Então, o total positivo dá mais 4, total negativo dá menos 4. Somando tudo dá 0. A carga dessa molécula é 0, então tá certo o que a gente fez. Então, aqui em destaque, o NOx do carbono, menos 2. CO2. CO2 bem mais fácil. O oxigênio está fazendo 2 ligações com carbono, ele é mais eletronegativo que o carbono, ele vai receber esses 2 elétrons e ele teria ali um NOx de -2. Por quê? Ele está fazendo 2 ligações com o carbono, essas 2 ligações ele pega os 2 elétrons porque ele é mais eletronegativo. Então, o oxigênio -2 de um lado, -2 do outro. E o carbono? O carbono tem 4 elétrons, que está sendo utilizado ali para fazer as 4 ligações dele, né? Uma dupla com oxigênio, uma dupla com o outro oxigênio. Só que esses 4 elétrons, ele está perdendo os 4 elétrons. Ele está perdendo os 4 elétrons, o NOx é mais 4. Mais 4 com menos 4 dá 0, a carga da molécula é 0. Então, olha só que legal. Aqui, quando o metanol virar CO2, tanto na combustão, se você queimar etanol na sua casa, queimar metanol, na queima do metanol ocorre a oxidação do carbono. Ele sai de -2 e vai para mais 4. Então, o carbono vai oxidar aqui, tanto na combustão quanto na reação aqui na célula eletroquímica, na célula de combustível do metanol. A reação, no final, a gente vai ver que é a mesma. Beleza. Então, o sentido da reação aqui, então, a gente já fez o A, né? Número de oxidação, -2 e mais 4. No espaço de resposta, eu vou colocar tudo igualzinho. A única coisa que eu não vou colocar no espaço de resposta é essa setinha que eu só coloquei para ficar didático para você para onde que o elétron está indo. Por que eu não gosto de colocar essa setinha no espaço de resposta? Porque o corretor pode achar que eu estou representando as ligações erradas, porque tudo isso daqui eu vou fazer numa cor só. Como eu vou fazer tudo isso daqui numa cor só, ele pode achar que eu estou falando que o carbono está fazendo 4 ligações com o oxigênio, que ele não vai entender. Então eu coloco tudo menos essas setinhas aqui lá no espaço de resposta. Beleza. P, equação global e DDP da pilha. Para a gente fazer a equação global, é só a gente usar a equação do oxigênio com H+, o oxigênio reduzindo nesse sentido aqui mesmo, para a direita. Por quê? Porque o potencial de redução é maior, então o sentido é para a direita mesmo, no sentido de redução. Já o metanol vai ir para a esquerda, porque o potencial de redução é menor, então o sentido da reação aqui é para a esquerda, vai ter a oxidação do metanol, ele vai sair desse metanol com NOx, com carbono com NOx -2 e vai para o NOx mais 4, ele oxida, ele perde elétrons. Beleza, vamos fazer isso no espaço de resposta agora? Legal, primeira parte, então eu coloquei aqui, que nem eu falei para você, né, que está assistindo o vídeo, eu coloquei a molécula do metanol, a molécula do CO2, do dióxido de carbono, e indiquei o NOx de todo mundo, e com destaque do NOx do carbono um pouco maior, e do carbono no metanol e no CO2. Beleza? Detalhe, você ia fazer isso tudo com uma caneta só, ia ficar tudo preto, ia ficar tudo horrível, mas eu coloquei aqui. Para não ficar assim para o corretor, eu gosto de fazer um textinho, aí você avalia como você faz. Então eu coloquei, no metanol, o carbono realiza 3 ligações com átomos de hidrogênio menos eletronegativo e uma ligação com o oxigênio mais eletronegativo. Assim, seu NOx é -2. Grifei. Ele fez 3 com elementos menos eletronegativos, ele ganha 3 elétrons, uma com um elemento mais eletronegativo ele perde, -3 com mais 1, -2. E no dióxido de carbono, como o átomo de carbono faz 4 ligações com o oxigênio mais eletronegativo, seu NOx é mais 4. Grifou, acabou, respondemos o item A, ganhamos nossos pontinhos. Beleza? Vamos para o B agora. Encontrar a equação global e calcular o ΔE, a DDP da pilha. Desculpa, a DDP da célula, né? A célula é parecido com uma pilha. Só que ela tem alimentação contínua ali, a gente já vai ver na imagem real como que é essa alimentação contínua.
Então, semi-reação de redução e semi-reação de oxidação. A reação de redução tinha duas lá em cima, a gente só copia a reação do oxigênio. Então, meio O2 gasoso, igual estava lá em cima, mais 2H+, mais 2 elétrons formando água. A gente só copiou. Só que a reação com metanol, a gente vai copiar ela ao contrário. Por quê? Porque o metanol oxida. Então, essa reação do metanol, a gente copiou ela ao contrário. Metanol mais água, formando CO2 mais 6H+, mais 6 elétrons. Semi-reação de redução, semi-reação de oxidação. Ele quer a equação global. Então, a gente vai só somar tudo e chegar na equação global? Calma. Em equações de reações eletroquímicas que envolve elétrons, você não tem só que pensar no balanço de átomos, vou somar tudo aqui e acabou. Não, você vai ter que multiplicar essas equações para a quantidade de elétrons recebidos na redução ser igual, atenção, ser igual à quantidade de elétrons perdidos na oxidação. Como que você pode fazer isso? Tem um esqueminha aqui que eu gosto de fazer, que é o seguinte: se a reação de redução envolve 2 elétrons e a reação de oxidação de baixo envolve 6, eu vou multiplicar elas pelos números trocados. Então, perdeu 6 elétrons na reação de oxidação, eu vou pegar essa reação de cima, que é de redução, e vou multiplicar por 6. Essa reação aqui perdeu 6 elétrons, mas eu vou multiplicar por 2, porque a que recebeu 2 elétrons é 2. Por que eu faço isso? Porque se eu pegar essa e multiplicar pelo número da anterior, vai dar um total de 12 elétrons nos produtos perdidos. E essa daqui vezes 6, eu vou multiplicar todo mundo vezes 6, mas principalmente os elétrons, vai dar 12 elétrons nos reagentes, 12 elétrons nos reagentes, que é 2 vezes 6, e 12 elétrons nos produtos, eu corto os 12 dos reagentes com os 12 dos produtos, recebeu 12 elétrons, perdeu 12 elétrons, não está sobrando elétrons. Você poderia fazer o quê? Essa daqui tem 6 elétrons, eu vou multiplicar só a primeira por 3, porque aí para você ter 6 elétrons nos reagentes e 6 elétrons nos produtos. Dá certo também, eles iriam aceitar essa resposta também. Mas eu gosto de fazer esse esqueminha. Se uma reação tem 2 elétrons e a outra tem 6, eu multiplico trocado. Observe aqui o jogo de cores. Então, a primeira reação eu multipliquei por 6, a segunda reação eu vou multiplicar por 2. Olha como é que vai ficar isso. Então, 6 vezes meio O2 dá 3O2. 6 vezes 2H+, dá 12H+. 6 vezes 2 elétrons da redução. Aqui eu estou fazendo com cores, mas você faria tudo numa cor só. 12 elétrons na redução. Agora, vamos continuar aqui nos reagentes. Então, fiz todos os reagentes aqui da primeira reação multiplicados por 6. Agora, eu vou pegar esses dois reagentes da segunda reação e vou multiplicar por 2. Então, mais 2 metanol, mais 2 água. Beleza, matei os reagentes da redução, matei os reagentes da oxidação. Todas as setinhas aqui, ó, alinhadas para ficar bonitinho para você entender e para eu também conseguir fazer. Agora aqui, 6 águas, que é 6 vezes a água da oxidação, mais 2 CO2, mais 12H+, mais 12 elétrons. Essa daqui é a minha reação global? Mas assim ainda está incompleto. Eu tenho que cortar os 12 elétrons de redução com os 12 elétrons de oxidação, cortar esses 12H+ de um lado com os 12H+ do outro, e atenção aqui, cortar essas duas águas com 6 que está do lado de cá. Então vai sobrar 4 águas nos produtos. Então olha como é que ficou a reação global. 3O2, isso cortou, mais 2 metanol, cortou as duas águas, formando 4 águas, porque eu tinha 6 nos produtos e 2 nos reagentes, corto, sobra 4, mais 2 CO2, cortou o H+, cortou os 12 elétrons. Esse é o jeito que eu acho mais didático e mais fácil para eu fazer. Se eu só multiplicar uma, eu vou errar. Eu gosto de multiplicar desse jeito aqui, ó, trocado, beleza? Uma tem 2, outra tem 6. Eu multiplico pelos números trocados para a quantidade de elétrons recebidos ser igual à quantidade de elétrons perdidos. Cheguei na reação global, circulei, pus dois pauzinhos. Então, aqui no item A eu fiz isso, que é a parte principal. No item B também fiz isso. Ele quer o ΔE, ele quer a DDP da célula eletroquímica. Então, vamos lá. ΔE ou DDP, que você pode pôr aqui, é
potencial de redução de quem reduz, mais o potencial de oxidação de quem oxida. Potencial de oxidação nunca é fornecido. E que é o potencial de oxidação? O potencial de oxidação é o potencial de redução de quem reduz ao contrário, por isso que está com o sinal negativo. Então, a DDP da pilha é potencial de redução maior de quem reduz, menos o potencial de redução menor de quem oxida. Então, a DDP da pilha é mais 1,229, que é o potencial de redução que a gente tinha lá em cima no exercício do oxigênio, menos o potencial de redução do metanol. Então, desculpa, do potencial de redução. Nesse sentido aqui estava 0,046, como a gente inverteu, né? O potencial de redução de quem oxida da segunda reação vai ser invertido, 0,046, por isso que tem o menos aqui. Beleza. Então, ΔE é o potencial de redução de quem reduz, menos o potencial de redução de quem oxida. ΔE da célula, 1,183 volt, diferença de potencial da célula de metanol. Circulou, pôs 2 pauzinhos, fechou. O item B, médio para dificinho ali, não tem nada muito novo, nada diferente, mas é uma coisa ali que o pessoal pode se embananar nas contas, né? Principalmente aqui nessa equação da célula. Então, médio para difícil. O item A, médio também, isso daqui o pessoal se embanana. Então, eu considerei uma questão média, beleza? Vamos dar uma olhada aqui agora na questão inteira. Olha que bonitinho, olha que capricho, hein? Temas das questões, como que você faz o rascunho, resolução, os textos que eu escreveria, o que é importante para você destacar para o corretor. Lembrando que ficaria aqui tudo numa cor só. Vamos ver aqui como que é a célula de combustível de verdade. Então, caixinha do polo negativo, membrana, caixinha do polo positivo. Olha aqui, caixinha do polo negativo, essa daqui, a membrana aqui preta, aqui, ó, tá vendo? Membrana e a caixinha do polo positivo. Pode estar trocado, mas é a caixinha que tem a entrada de um reagente e a caixinha que tem a entrada do outro e a membrana aqui no meio. Beleza, vamos voltar. Aqui tem um tubinho para entrar um reagente, um tubinho para coletar os produtos, um tubinho para entrar um reagente e um tubinho para coletar os produtos. Então tem 2 tubinhos de um lado, verde, 2 tubinhos do outro, azul. Olha ali, ó. 2 tubinhos de um lado, verde, né? Poderia estar com um caninho verde. 2 tubinhos do outro lado na outra célula eletroquímica. Então aqui é bombeado, é alimentado a entrada de um reagente. Aqui é alimentado a entrada de um combustível. Desculpa, de um comburente. Então entra um combustível, entra um comburente e tem ali a reação da célula de combustível. Entrou um combustível, entrou um comburente e tem aqui os tubinhos para coletar a saída dos produtos. Vai entrando reagentes e vai coletando os produtos. Aqui vai ter uma pressão, vai ser empurrado os reagentes e aqui vai ter uma sucção, né, para coletar esses produtos. Beleza. Então, 4 tubinhos, né, entrando aqui reagentes e saindo produtos. E o voltímetro, como que é esse voltímetro? O voltímetro que a gente viu, pessoal, é esse cara aqui. Só que o voltímetro, ele tem um fiozinho voltímetro. O que é esse fiozinho voltímetro? Opa, desculpa. O que é esse fiozinho aqui passando pelo voltímetro? É esse daqui, ó. Aqui por cima, entra e dá a volta. Desculpa. Fiozinho vermelho vem, passa pelo voltímetro, fiozinho preto sai e entra na célula. Fiozinho preto e vermelho aqui, ó, passando pelo voltímetro. Fiozinho preto e vermelho aqui, ó, passando pelo voltímetro, né? Ele entra aqui, você pluga e conecta na célula. E aqui nessa célula ele está fazendo uma leitura de voltagem, como a gente está vendo. Então, bem diferente, né? A representação da célula de verdade. Então é legal você ter essa noção, né? Isso aqui é alimentado, tem a reação acontecendo e você vai pegando esse fluxo de elétrons, pegando a diferença de potencial com o voltímetro ligado aqui em cima. Beleza? Vou trazer mais uma animação aqui, só para enriquecer. Então, reagente. Reagente aqui, a reação global, né? O combustível é metanol, o comburente, gás oxigênio, produtos CO2 e água. Se você queimar metanol, então é para a gente enriquecer o exercício. Se você queimar num pires etanol ou metanol, quais são os produtos da combustão? CO2 e água.
Então, na célula de combustível, os produtos também são CO2 e água, só que é um processo controlado que a gente aproveita ali o fluxo de elétrons dessa reação espontânea. Então, ali, o combustível, aqui, o comburente e os produtos, né, CO2 e água. Pode sair, acho que CO2 e água dos dois lados, não sei, mas é provável que aqui saia mais água e aqui saia mais CO2. Então, combustível, comburente, CO2 e água, produtos da combustão e também produtos dessa célula de combustível. Aqui no voltímetro, olha que legal, dá para você anotar aqui o ΔE, a diferença de potencial dessa célula. DDP maior do que zero, processo espontâneo. Então, células de combustível, pilhas, tem ΔE, tem DDP positiva maior do que zero, porque são processos espontâneos. Então, só para enriquecer aqui o exercício. Para enriquecer também, né, esse polo negativo em pilha, polo negativo em célula de eletroquímica, em células de combustível, é o ânodo. No ânodo ocorre a oxidação e a perda de elétrons. Então aqui é o ânodo, é o lado anódico ali, né, compartimento anódico com perda de elétrons, por isso que o elétron está saindo. Aqui que está recebendo elétrons é o cátodo, é o compartimento catódico, onde acontece a redução, e o recebimento de elétrons, como está na representação. Beleza? E o oxigênio, a gente viu na reação que o oxigênio reduzia, recebia esses elétrons, né? Por isso que eu coloquei o oxigênio desse lado. O oxigênio recebia os elétrons ali e tinha reação para ele formar água e tal. E o metanol perde os elétrons, a reação que a gente viu ali com o metanol era uma reação de oxidação. Então, o metanol perdendo os elétrons, esses elétrons vão passar pelo voltímetro que a gente vê a DDP da célula de combustível. Beleza? Trouxe bastante coisa aqui para a gente enriquecer o exercício. Legal. Vamos dar uma afastada aqui, vamos continuar. Tem mais alguma coisa aqui? Aqui a imagem da célula de combustível, né? Se você quiser ver. Então, voltímetro, pilha, essas duas caixinhas aqui transparentes são os compartimentos anódico e catódico. Essa membrana que passa o H+, aqui é essa membrana preta, voltímetro, 4 tubinhos, né? 2 para entrada, 2 para saída, 2 para entrada, 2 para saída, bem legal. Beleza? Vamos continuar aí que tem bastante coisa para a gente discutir. Questão 10, Santa Casa 2023, questões dissertativas aí. Então tem uma setinha aqui, essa setinha é da minha animação, esquece ela que depois ela vai fazer sentido. Então delete isso daqui. O clorato de potássio, KClO3, é um composto termicamente instável e ao ser aquecido decompõe-se formando cloreto de potássio, KCl, e gás oxigênio. Então aqui é uma decomposição térmica, beleza. Ao ser misturado com água, o clorato de potássio se dissolve. E aqui está a curva de solubilidade representada a seguir. Então, coeficiente de solubilidade do clorato de potássio em gramas por 100 gramas de água. Então, é massa de clorato de potássio por 100 gramas de água. Aqui a solubilidade, curva, né? A solubilidade vai aumentando conforme aumenta a temperatura. É o comportamento mais comum. Com maiores temperaturas, geralmente, na 95% das vezes, em maiores temperaturas, você consegue dissolver mais sal em água, nessas mesmas 100 gramas de água. Beleza. Item A. Escreva a equação da reação de decomposição térmica balanceada do clorato de potássio e apresente o número de elétrons do cátion potássio. Tranquilo, fácil. Ele deu os reagentes, ele podia ter dado só os nomes. Ele deu os reagentes, fazer a equação balanceada e o número de elétrons do cátion potássio. Cátion potássio é o K+. Quantos elétrons tem no K+? Beleza. Item B. Uma solução foi preparada adicionando 24 gramas de clorato de potássio em 100 gramas de água a 90 graus Celsius. Essa solução foi resfriada lentamente e mantida a uma temperatura de 30 graus. Então, saiu dessa dissolução que foi feita a 90 para uma temperatura de 30. Em que temperatura iniciou-se a cristalização? Justifique sua resposta. Ó, ele pediu para justificar. Não é sempre que as provas da VUNESP pedem para justificar. Atenção nisso daqui. Por meio do coeficiente de solubilidade. Então, justificar utilizando o coeficiente de solubilidade. Ainda no item B, calcule a massa de clorato de potássio que cristalizou a 30 graus. Beleza. Então, ele pediu 4 coisas aqui. A equação
da decomposição, número de elétrons no potássio mais, né, no cátion potássio, qual temperatura se cristaliza, e você tem que justificar, e calcular a massa que cristalizou quando saiu de 90 e foi para 30. Temas das questões aí. O item A é tudo de química geral ali, né? Química geral, química básica, balanceamento, escrita de reações. E a segunda parte, com ligação química, contar o número de elétrons no potássio mais, né, no K+. Então, item A, química geral, fácil, tudo bem? Entre o que podia ter ali, o item A é fácil. E o B, né, ele pega essa parte de físico-química de soluções, cálculos, gráficos aí do coeficiente de solubilidade. É um gráfico bem conhecido, mas ele não está pedindo nada absurdo aqui para você escrever, não está pedindo nada absurdo. Então, o item A é um item mais fácil e o item B é um item médio. Beleza. O item a gente vai ter que usar a tabela periódica para saber o número de elétrons do potássio neutro, né? Então, na tabela periódica que a prova da VUNESP, a prova aqui da Santa Casa, que é feita pela VUNESP, fornece, você olha lá, potássio, número atômico 19, seu número atômico é 19, ele tem neutro 19 elétrons, porque o número atômico é 19, significa que ele tem 19 prótons e 19 elétrons. O potássio mais perde um elétron, vai ter 18 elétrons, beleza? Item B, vamos fazer tudo aqui no gráfico e depois a gente olha lá no espaço de resposta. Então, 90 graus dissolveu 24 gramas de clorato de potássio. Então, o que que a gente faz? 90 graus, faz o tracejadinho aqui. A 90 graus, então, atenção aqui agora. Em 90 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade é 46. O que isso quer dizer? Quer dizer que a 90 graus você consegue dissolver em 100 gramas de água 46 gramas do seu sal. Mas foi adicionado 46 ali? Não. Foi adicionado 24. Então a gente escreve, acho 24, né? 10, 20. Cada quadradinho, ó. 2, 4, 6, 8, 30. Então cada quadradinho representa 2. Isso aqui é muito importante para você não errar. Então do 20 até o 30 tem 5 quadradinhos, então cada quadradinho representa 2. Ele dissolveu 24 gramas de clorato a 90 graus. Então onde que está o 24? O 24 está aqui, a gente faz o tracejado até o 90. Então olha só que legal. A gente tem que 24 gramas de clorato de potássio em 100 gramas de água, né, que foi o que ele falou aqui, a 90 graus, você estaria nessa região. O que isso quer dizer? Que você pode dissolver 46, mas você adicionou uma quantidade menor do que o coeficiente de solubilidade. Então, se você adicionasse 46 e misturasse, ia formar ali uma solução homogênea. Se você adicionasse mais de 46, por exemplo, 60, somente 46 ia dissolver, e esse a mais, né, esses 14 a mais até os 60 ia formar sólido, só que você adicionou uma quantidade menor que o coeficiente de solubilidade. Quando você adiciona uma quantidade de sal ali, né, que dividindo pela quantidade de água daria um valor menor que o coeficiente de solubilidade, você forma uma solução insaturada. Então você forma uma solução insaturada, o que isso quer dizer? Se você dissolveu 24 gramas em 100 gramas de água a 90 graus e a solubilidade, o coeficiente de solubilidade é 46, significa que você ainda poderia dissolver mais sal ali nessa solução. Então, essa solução a gente chama de insaturada. Beleza isso? Tudo bem? Então, 24 gramas de clorato de potássio em 100 gramas a 90 graus, chega nesse ponto aqui. Esse ponto está abaixo do coeficiente de solubilidade, a gente tem uma solução insaturada. O que é a solução insaturada? Eu ainda poderia adicionar sal aqui até saturar essa solução. Quanto que eu poderia adicionar de sal para ter uma solução saturada? Eu poderia adicionar aqui mais 22. Então ainda falta 22 gramas para formar essa solução saturada que seria em cima da linha. Mas não é. Beleza. Essa solução foi resfriada lentamente até 30 graus. Então, foi resfriada até 30 graus. Vamos ver os dados a 30 graus. Então, a gente faz o tracejadinho a 30 graus. Qual que é o coeficiente de solubilidade a 30 graus, pessoal?
O coeficiente de solubilidade a 30 graus é 10. Então, a 30 graus Celsius, eu só consigo dissolver naquelas 100 gramas de água 10 gramas de clorato de potássio. Mas eu tenho 10 gramas de clorato de potássio? Não, eu tenho 24. Então, 24 estaria acima do coeficiente de solubilidade. O que isso quer dizer? Eu tenho 10 gramas de clorato de potássio dissolvido em solução e eu tenho mais 14 que foi ao fundo. Como essa quantidade de 24 ela estaria acima do coeficiente de solubilidade, a gente tem o que seria uma solução saturada com precipitado. Então, olha só, eu tenho 10 gramas dissolvido nessas 100 gramas de água, que é o coeficiente de solubilidade, mas não dá para dissolver os 24. 10 se dissolveu e outros 14, para totalizar os 24, formou um sólido no fundo. Beleza? Então eu tinha uma solução insaturada, fui diminuindo a temperatura, e qual temperatura que se iniciou a cristalização? Se inicia a cristalização quando a quantidade de soluto que eu adicionei, ali, né, de soluto por 100 gramas, é igual ao coeficiente de solubilidade. Onde isso acontece? Eu vou diminuindo a temperatura, e iguala em 60 graus Celsius. Em 60 graus, 24 gramas por 100 gramas de água é o coeficiente de solubilidade. Então, em 60 graus, a quantidade de soluto que foi adicionado é igual ao coeficiente de solubilidade e forma uma solução saturada. Mas atenção, olha bem, olha isso aqui. Em 60 graus Celsius, não precipitou nada, porque em 60 graus, o coeficiente de solubilidade é 24 gramas de clorato por 100 gramas de água. Quanto que eu tenho aqui a 60 graus? 24 gramas de clorato em 60 gramas de água. Mas quando eu diminuir a temperatura um pouquinho, já vai começar a formar o sólido. Então vai formando o sólido, até chegar em 30. E em 30 graus eu vou ter toda essa quantidade que é a diferença, né? De 24 para 10, que dá 14, de 14 gramas de clorato precipitado. Então, que temperatura se inicia a cristalização? Se inicia a 60 graus, com qualquer reduçãozinha ali de temperatura já vai começar a cristalizar. Justifique sua resposta, pois a 60 graus a quantidade de clorato por água é igual ao coeficiente de solubilidade. Então, com qualquer reduçãozinha de temperatura já começa a formar clorato sólido ali. Beleza? Calcule a massa de clorato que cristaliza a 30 graus. Se eu posso dissolver 10 e eu tenho 24, eu vou ter aqui a massa formada de 14 sólido. Uma coisa que a gente pode ver aqui que não está sendo perguntado no exercício, mas só para a gente estudar, são as soluções supersaturadas. O que é isso? Eu tenho 24 gramas em 100 gramas de água a 90 graus Celsius. Tá aqui, bonitinho, solução insaturada. Vou diminuindo a temperatura, cheguei em 60. Tenho os 24 dissolvido em 100 gramas de água, mas aqui, quando eu tenho a solução saturada a 60 graus, que é a quantidade que eu tenho dissolvido é igual ao coeficiente de solubilidade, se eu jogar qualquer sólido aqui, esse sólido ele não consegue se dissolver e vai ao fundo. Essa é a solução saturada. Então, na insaturada, ele podia pedir esses termos, por isso que eu estou falando aqui para a gente estudar pela questão. Então, na insaturada, eu ainda consigo dissolver clorato de potássio. Na saturada, não. Qualquer clorato de potássio sólido que eu jogar aqui, ele vai precipitar e ele vai como sólido ao fundo. Essa é a solução saturada. O que seria a solução supersaturada? Seria eu resfriar lentamente e o enunciado te falar que não formou sólido nenhum. Então eu fui resfriando lentamente e eu tenho uma solução desse jeito aqui, ó, que ela parece uma solução saturada, eu não posso jogar nenhum sólido ali que ele vai precipitar. Ele parece uma solução saturada, só que ela está instável. E aí, se eu der uma pauladinha nessa solução instável a 30 graus com 24 gramas dissolvido, sendo que o coeficiente é 10, então atenção, o que é a solução saturada? A supersaturada, perdão.
Eu posso dissolver nessas 100 gramas de água a 30 graus 10 gramas, mas eu tenho uma quantidade dissolvido maior, eu tenho 24 dissolvido. Se eu só consigo dissolver 10, mas tem 24 dissolvido, aquilo ali está instável. Se eu der um tapa no frasco, jogar um grãozinho, der uma agitação, esses 14 que não era para estar dissolvido aqui, quando eu der esse tapinha, ele vai ao fundo e vira uma solução saturada com precipitado, que é o que a gente tem aqui. Então, existe a solução insaturada, saturada, supersaturada e saturada com precipitado ou com corpo de fundo. Beleza? Então, vamos passar tudo isso para a resposta agora? Vamos lá. Então, o item A, muito tranquilo, equação de decomposição térmica balanceada é clorato de potássio formando cloreto de potássio sólido mais gás oxigênio. Beleza? Só que ele quer a equação balanceada. E você tem que colocar algumas anotações aqui. Como você está fazendo uma decomposição térmica por aquecimento, quando você aquece um sólido e ele se decompõe, é legal você colocar o triângulo aqui para representar o aquecimento. Então, esse sólido, sob aquecimento, forma esses produtos. Está balanceado? Não. Vamos balancear. Então, eu coloco 1 clorato de potássio, 1 KClO3, eu vou ter 1 KCl, porque tem um potássio, um cloro, um cloro. Eu coloquei 1 aqui porque esse composto tem 4 elementos diferentes e tem maior quantidade de átomos. Se eu colocar 1 KClO3, quantos oxigênios eu tenho nos reagentes? 3. Que número que eu coloco aqui para multiplicar esse número 2 para eu ter 3 oxigênios? 1,5. Então eu tenho 1 O3, quantidade total de oxigênios, 3. Que número que eu coloco aqui para multiplicar 2 para dar 3? Que número vezes 2 dá 3? 1,5. 1,5 vezes 2 dá 3 oxigênios. Para eu não ter esse número quebrado, eu posso fazer isso multiplicado por 2. Então eu teria 2 KClO3, 2 clorato de potássio, formando 2 KCl com 3 O2. Eu multipliquei toda a equação por 2, tudo bem? Multiplicando tudo por 2, eu teria esta equação balanceada. Circulou, fiz a caixinha, já acertei metade do item A. Ele me pediu o número de elétrons do cátion potássio, do íon potássio. Eu fiz isso de forma escrita, tudo bem? Não fiz distribuição eletrônica, nada. Ele não pediu, então eu fiz de forma escrita. Então, o cátion potássio K+, de número atômico 19, como que eu sei que o número atômico do potássio é 19? Olhando a tabela periódica. Apresenta 18 elétrons. Se eu só fizesse o que está escrito aqui de escuro, já estaria certo. Uma coisa que você pode colocar aí, que ele não precisaria, porque ele não pediu para justificar nada, mas eu estou colocando aqui de cinza, que é um A+, que não estaria errado, mas só o que está preto estaria certo. É você colocar. O cátion potássio, de número atômico 19, apresenta 18 elétrons. Vou justificar. Pois o átomo neutro apresenta 19 elétrons, porque o número atômico é 19, mas, como ele é um cátion, ele perdeu um elétron ao formar o cátion. Então ele tinha 19 elétrons neutro, perdeu um elétron, fica com 18. Circulei, falei que o cátion potássio tem 18 elétrons. Beleza? Agora eu vou colocar aqui a imagem de todo o gráfico, de tudo que a gente discutiu, e vamos responder o que ele perguntou. Então, a cristalização do clorato de potássio vai se iniciar em qual temperatura? B. A cristalização do clorato de potássio pode se iniciar quando a concentração do sal na água ali for igual ao valor do coeficiente de solubilidade. Então ele dissolveu 24, diminuiu a temperatura, onde que esse 24 iguala com a curva de coeficiente de solubilidade em 60 graus, beleza? Então vamos colocar isso aqui. Na situação do enunciado, a cristalização se inicia na temperatura de 60 graus. Beleza? 60 graus vai se iniciar a temperatura. Vai se iniciar a cristalização. Pois o coeficiente de solubilidade é 24 gramas de sal por 100 gramas de água, igual à concentração do sal. Logo, com qualquer ligeira diminuição de temperatura, com qualquer ligeira ida aqui para a esquerda, com resfriamento, iniciará a formação do sólido. Por exemplo, se a gente for reduzir muito a temperatura, a 30 graus, você vai formar essa diferença aqui do 24, né, que é dessa linha,
para o 10. Então, e se toda essa diferença aqui do 24 para o 10 é o quanto vai cristalizar a 30 graus, que é o que ele pede. Ele fala, a 30 graus, quanto que precipitou? A quantidade de sal adicionada, então a quantidade de sal adicionada, 24, é igual à quantidade que cristaliza, ou seja, essa diferença aqui, que é o quanto que precipita, o quanto que forma de sólido, que é mais, né, a quantidade dissolvida. Então, a quantidade de sólido que está aqui no fundo, mais a quantidade que está dissolvida, olha só, a quantidade de sólido no fundo, mais a quantidade dissolvida, é a quantidade adicionada de 24, que depende da solubilidade a 60 graus. Ai, aqui eu coloquei errado. A 30 graus, tá, pessoal? Aqui é a 30 graus. E depende do coeficiente de solubilidade a 30 graus, ó. Ainda bem que eu li minha resposta. Então aqui é a 30, tá? Então vamos lá. Massa adicionada é a massa dissolvida mais a massa cristalizada. Massa adicionada, 24. Massa dissolvida é o coeficiente de solubilidade a 30 graus. Quanto que é o coeficiente de solubilidade a 30 graus? 10. 10. Quanto que é a massa cristalizada? Vamos descobrir. Então, 24 menos 10, 24 é tudo isso daqui. Menos 10, essa diferença aqui no gráfico dá 14. Massa cristalizada é 14. Então, eu tenho 14 gramas no fundo, mais 10 gramas dissolvidos, que é a coeficiente de solubilidade a 30 graus. Resolvemos a questão 10. Olha que maravilha. Terminamos o exercício. Mais 2 a gente mata aqui. Beleza, vamos continuar aqui. Questão 11. Santa Casa 2023, segundo dia, questões dissertativas aí. A gente tem aqui uma molécula, né? Então vamos lá. A Camellia sinensis, conhecida como chá verde, contém, dentre outros compostos, um álcool, cuja fórmula estrutural está representada a seguir. Então tá aqui a fórmula estrutural do álcool. Na fruta toranja, não é laranja, toranja, também conhecida como grapefruit, há um composto que pode ser sintetizado em laboratório por meio da reação entre um ácido carboxílico, que possui 2 átomos de carbono, e o álcool do chá verde. Então, esse ácido carboxílico com esse álcool do chá verde produz um composto do grapefruit. Beleza. Item A, escreva a fórmula molecular do álcool presente no chá verde. Então, fórmula molecular desse cara aqui. E calcule sua massa molar. Tranquilo, muito fácil, né? Fórmula molecular e massa molar. A gente vai fazer no espaço de resposta. B. Utilizando fórmulas estruturais dos reagentes e produtos, escreva a equação da reação de síntese do composto presente na toranja, com esse ácido carboxílico de 2 átomos de carbono e o álcool do chá verde. A qual função orgânica pertence esse composto? Então, a gente faz a reação e classifica a função orgânica. Beleza, pediu aqui 4 coisas, né? Fórmula molecular, massa molar, escrever aqui a reação e classificar a função orgânica desse produto aqui. Temas da questão. Então, totalmente de química orgânica a questão. O item A, bem tranquilo, né? Fórmulas químicas, fórmula molecular, massa molar. O item B, a reação de um ácido carboxílico com um álcool produz o quê? Produz um éster. Então, é uma reação aí que as provas da VUNESP adoram. Então, FAMERP, FAMEMA. Nossa, nesse ano de 2023, eu acho que todas as provas deles, eles cobraram esse tipo de reação, que é a esterificação. Ácido carboxílico com álcool reagindo, produzindo um éster e água. E identificar, reconhecer a função orgânica desse produto, que vai ser um éster. A esterificação produz um éster. Beleza. Só para a gente treinar algumas coisas aqui, né? Ele falou fórmula estrutural desse composto, né? Essa tipo de fórmula que estruturar é aquela fórmula linha. Se você tem dificuldade de ver, identificar os átomos de carbono, os hidrogênios, nessa fórmula estrutural condensada linear que foi apresentada, né? A fórmula linha, você pode fazer a fórmula completa, né? A fórmula estrutural plana completa. Então, cada quina aqui, né? Cada parte dessa quina, dessa estrutura, é um átomo de carbono. Então, a gente tem OH com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos e um CH3. Então, OH com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, perdão, 7 carbonos e o CH3. Então, aqui o CH3 eu abri.
Cada um desses carbonos, ele tá faltando aqui, não tá representado outros 2 hidrogênios, a gente coloca esses 2 hidrogênios e faz a conta. Então fica C8H18, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 com 9, 18. Um oxigênio. A fórmula molecular desse álcool, eu representei aqui a fórmula plana completa para facilitar a leitura aí, se você tiver dificuldade, é C8, 8 carbonos, 18 hidrogênios e 1 oxigênio. Essa é a fórmula molecular. Só para comparar aqui as fórmulas estruturais, né? Essa é a fórmula condensada linear, né? A fórmula de linha. Essa é a fórmula completa. Tem essa fórmula aqui também. Você vê aqui que tem, ó, 1CH2, 2CH2, 3, 4, 5, 6, 7, e esse aqui é um CH3. Como o CH2 se repete 2 vezes, a gente pode representar assim, então, só para a gente estudar, tudo bem? Então fica OH, CH2 repetindo 7 vezes, ó, CH2 repetindo 7 vezes e um CH3 na ponta. Essa fórmula aqui, ela é a fórmula estrutural condensada. Essa fórmula estrutural condensada, ela ajuda também a gente quando for estudar em polímeros, que vai aparecer essas partes que se repetem N vezes, e aí vai ter os polímeros com isso daí. Mas aqui era só a gente pegar essa molécula e contar carbono, hidrogênio e oxigênio. E a reação eu vou colocar no espaço de resposta direto. Vamos lá? Então, beleza. Como que eu coloco aqui a resposta, né? A fórmula molecular do álcool é C8H18O. Ele pediu essa fórmula molecular. A fórmula molecular é essa daqui. Massa molar agora. Então, a massa molar é 8 vezes a massa do carbono, porque tem 8, 18 vezes a massa do hidrogênio, porque tem 18, e uma vez a massa do oxigênio. Essa massa do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, a gente sabe de cor, né? A do carbono é 12 gramas por mol, do hidrogênio 1 grama por mol, do oxigênio 16 gramas por mol. Se você esquecer, você pode olhar na tabela periódica que tem essas massas atômicas lá. Aí a gente faz a conta, né? 8 vezes 12, 18 vezes 1, 1 vezes 16, dá 96 mais 18 mais 16. Massa molar, 130 unidade, não pode esquecer, grama por mol. Ou seja, 1 mol desse álcool vai ter 130 gramas. Circulou, fechou. É só isso que ele pediu no item A? Sim. Se você, né, quiser, você pode pôr no espaço de resposta. Eu deixei aqui clarinho, porque ele não pediu, tudo bem, você não precisava pôr a fórmula estrutural plana completa. Eu coloquei aqui porque é o jeito que você, se você tiver dificuldade, você faz ela aqui do lado e conta. Mas o que ele pediu na resposta é fórmula molecular e massa molar. Qualquer outra coisa não precisava. Por isso que tá de cinzinha aqui no meu resumo. Reação química entre o álcool, né, do chá verde e esse ácido carboxílico de 2 carbonos. Então, a equação, né, o que a gente escreve da reação de síntese do composto da toranja, a gente coloca aqui embaixo. Não precisava colocar o nome, mas a reação é esterificação. Tudo que está cinza é que eu coloquei aqui na resposta e você não precisava pôr de forma para obter pontos. Então vamos lá. Ácido carboxílico com 2 átomos de carbono. 1, 2. Função ácido carboxílico. Esse é o ácido carboxílico com 2 átomos de carbono. Reage com o álcool do chá verde. E aí você coloca a função OH virada aqui para a função ácido carboxílico para facilitar para você. O que a gente vai ter de reação? A gente vai ter que esse ácido carboxílico vai reagir com o álcool e vai formar um éster. O que acontece aqui? Tem um mecanismo, eu vou comentar já já sobre ele, mas esse H e esse OH aqui, você tira ele e produz uma água. Se você só fizesse a reação assim, você ia perder ponto. Por quê? O ácido carboxílico com o álcool produz o éster e água. Tudo bem? Não pode esquecer da água. Circulou, obteve os pontos. Então, se você esquecer a água aqui, você ia perder ponto. Só para a gente terminar, e eu já vou comentar como que essa reação acontece. Identificar a função orgânica do produto. O composto sintetizado apresenta função orgânica éster. C, dupla O, O. Esse C, dupla O, O, e entre 2 carbonos aqui, ligado com o carbono, é a função éster. Então, C dupla O, O ligado no carbono, função éster, beleza? Como que essa reação ocorre? Eu já não... Isso aqui você não precisava colocar. Eu coloquei aqui a reação do jeito mais simples, né? Reagentes, seta direta, produtos. Mas essa reação ela é um equilíbrio.
ela vai e vem, e você geralmente faz ela em meio ácido, por quê? Tem todo um mecanismo aqui por trás. O meio ácido, ele vai protonar esse C dupla O, que chama carbonila, do ácido carboxílico, vai ficar mais fácil para esse álcool reagir com ácido carboxílico em meio ácido. E aí o par de elétrons ataca aqui, sobe, vai, tem todo um mecanismo. Esse OH sai, aí quando esse OH sai, ele pega o H do álcool e forma água. E por que o aquecimento? Então o ácido é para acelerar, para catalisar a reação, para acelerar ela, para ela acontecer mais rápido, tudo bem? Para ativar a carbonila, você não precisa saber os detalhes, mas é que eu coloquei do jeito simples, com seta direta, e como que é o jeito mais correto, você colocar uma seta de equilíbrio catalisada em meio ácido e aquecimento. Para que serve o aquecimento? Você remove a água, desloca para a direita e obtém o éster. Esse aqui é só esse amarelo aqui você também não precisava pôr, é só um adicional para você, se você vê uma esterificação em equilíbrio com H+, meio ácido para acelerar, e o aquecimento para remover a água e produzir mais éster. Tudo bem? Então, reação, produto formado, obtivemos 2 pontos, aqui massa molar, e a fórmula da molécula, né? A fórmula molecular do álcool. Beleza, fizemos as 4 coisas, fechou. Vamos para a nossa última questão? Questão 12, Santa Casa 2023, segundo dia, questões dissertativas aí. No processo de vinificação, após prensagens das uvas, ocorrem 2 etapas de fermentação. A primeira é dos açúcares, que pode ser representada por meio da transformação da glicose, sob a ação de leveduras em etanol e dióxido de carbono. Então, glicose vira etanol e dióxido de carbono, observando-se um aumento de temperatura. A segunda etapa da fermentação é denominada fermentação malolática, e o ácido málico presente na mistura das uvas prensadas é transformado em ácido lático e dióxido de carbono. Então, o ácido málico sobre bactérias láticas vira o ácido lático e dióxido de carbono, que é esse cara aqui. Item A. Justifique por que o ácido lático apresenta isomeria ótica. Então, o ácido lático, ele te disse que tem isomeria ótica. Você tem que justificar por quê. Classifique a reação de fermentação da glicose quanto o caráter termoquímico. Fermentação da glicose, ele falou lá em cima. Beleza. B. Classifique o ácido málico quanto ao número de átomos de hidrogênio ionizáveis que apresenta e equacione a reação de fermentação da glicose que está lá em cima. Ele perguntou 2 coisas da glicose aqui, uma no item A, outra no item B, podia ter ajuntado, não sei, né? Beleza. Então, 4 coisas. Justificar a isomeria ótica, classificar a fermentação da glicose, falar aqui quantos hidrogênios ionizáveis tem no ácido málico e equacionar essa reação de fermentação da glicose. 4 coisas. Temas: química-orgânica, isomeria ótica, físico-química, termoquímica, aqui introdução, se é endo ou exotérmico. Aqui, sobre o número de átomos de hidrogênio ionizáveis, é reconhecer funções orgânicas, saber caráter de acidez, basicidade, que substância, que função orgânica se ioniza, qual que não se ioniza, aqui no ácido málico. E no final, equacionar a fermentação da glicose, uma questãozinha simples, uma parte simples de balanceamento de equações, química básica, química geral. Beleza. Então vamos à primeira parte aqui. Por que o ácido lático, esse cara aqui, tem isomeria ótica? Qual que é a característica dos compostos com isomeria ótica? Eles serem assimétricos. A imagem dele e a imagem dele especular, ele tem o composto e tem ele, que seria a imagem dele no espelho, que é diferente dele. Então, quando uma molécula ela é assimétrica, ela vai ter uma imagem ali no espelho, ela vai ter um isômero ótico que é diferente dela. Então ela tem que ser assimétrica. Se a molécula for simétrica, ela não tem isomeria ótica. E aí, como que a gente sabe se a molécula aqui ela é simétrica ou assimétrica? Quando ela tem um carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Quando tiver 4 ligantes diferentes, ela fica como se fosse a palma da nossa mão. Tem a parte de cima, 1, parte de baixo, 2, a palma da mão, 3, esse outro lado, 4. Uma mão na frente do espelho produz a imagem dela, né? E uma mão e a imagem dela são diferentes, elas não se sobrepõem. Então, quando você tiver aqui na molécula um átomo de carbono com 4
ligantes diferentes, com 4 grupos diferentes, aquele carbono causa uma simetria na molécula. E aí a gente pode pegar essa molécula e colocar todos os detalhes aqui para você ver se átomo de carbono é assimétrico ou quiral. Então aqui tem um carbono fazendo dupla O. Então esse carbono já não pode ser porque ele está fazendo duas ligações iguais ali com oxigênio. Esse daqui ele está fazendo uma ligação com um OH. Esse átomo de carbono aqui, ó, que está bem em cima da ponta da caneta. Uma ligação com CH3 e uma ligação com um outro hidrogênio que não aparece. Então vamos lá, ó. Aqui, eu estou colocando, ó, aqui a gente não representou o CH3, eu estou colocando para ficar bem claro. Esse átomo de carbono está fazendo uma ligação com o OH, uma ligação com o CH3, outra ligação com tudo isso daqui, e tem também um hidrogênio escondido. Esse pauzinho aqui é preenchido e esse pauzinho tracejado não é interação intermolecular, tá? Isso daqui é uma ligação, isso daqui é uma ligação igual essa, uma ligação como qualquer outra, só que ela está em perspectiva. Então, quando você vê essa ligaçãozinha preenchida, significa que esse grupo OH ele está para frente. E quando você vê essa ligaçãozinha tracejada, é que esse hidrogênio está para trás. Só para facilitar aqui. Então, aqui foi representado o OH para frente, porque aí tem um jeitinho que você consegue ver para determinar se esse carbono é R ou S, coisas que não foi solicitado aqui. Mas o importante para a gente esta molécula, ela tem este carbono aqui que tem 4 ligantes diferentes. Esse carbono ele é um carbono assimétrico ou quiral. Tem algumas pessoas que chamam de carbono ótico. Não é, esse nome é ruim, tá? Não use esse nome. É carbono assimétrico ou quiral que deixa a molécula assimétrica, permitindo a existência de isômeros óticos. O carbono não é ótico, tá bom? Não usa carbono ótico que não existe isso. Beleza. Então, justificar carbono, esse cara aqui, fazendo ligado com 4 grupos diferentes. Classificar, a gente vai colocar isso no espaço de resposta já, você vai ver como que eu escrevi. Classificar a reação de fermentação quanto ao caráter termoquímico. Olha só o que ele falou. A transformação da glicose sob ação de leveduras em etanol e dióxido de carbono, observa-se um aumento de temperatura. Então, se a glicose produzindo etanol e liberando dióxido de carbono está aumentando a temperatura do ambiente, o que essa reação está fazendo? Liberando calor. Uma reação que libera calor, aumenta a temperatura das redondezas, é uma reação o quê? Endo ou exotérmica? Exotérmica. Exotérmicas são reações que liberam calor. Então é só a gente falar que, por ela aumentar a temperatura, ela é uma reação exotérmica. A gente já passa para o espaço de resposta. Beleza? Então, classificar termoquimicamente essa endo-exo é uma reação exotérmica que libera calor e aumenta a temperatura da redondeza. E classificar o ácido málico quanto ao número de átomos de hidrogênio ionizáveis. Então aqui o que a gente pode fazer? Pensar no ácido málico liberando o máximo aí de hidrogênios ionizáveis possíveis. Se você colocar em água, ele não vai ter um equilíbrio, vai liberar um, vai liberar outro. Eu estou colocando aqui uma reação simplificada. Então, quais desses hidrogênios ele vai liberar aqui? Aqui a gente tem uma função ácido carboxílico, aqui a gente tem uma função álcool e aqui a gente tem outra função ácido carboxílico. A função ácido carboxílico, ela é ácida e libera H+. Então, esse H pode sair, né? Esse H pode sair. Agora aqui a gente tem um OH ligado na cadeia carbônica. Esse OH é a função álcool. Esse H não sai. O álcool, ele não é ácido. OH ligado no anel aromático, aí você não tem álcool, você tem o fenol que também libera H+, que não é o caso aqui. Então, ácido carboxílico libera H+, OH de cadeia, assim, simples, né? OH de álcool não libera. Então, quais seriam aqui essa ionização? Liberar esse H+, liberar esse 2H+, e produzir aqui o malato, né? Que seria o ácido málico, com 2 cargas negativas, porque perdeu 2H+. Beleza? Então, classificar, ele é um ácido diprótico, porque ele tem 2 funções ácido carboxílica, que são funções ácidas. Beleza? E equacionar a reação eu faço no espaço de resposta, é glicose, produzindo etanol e CO2 e fazer o balanceamento. Beleza? Vamos lá. Então, primeira coisa, isomeria ótica. Como que eu escrevi isso? O ácido lático apresenta isomeria ótica, pois sua molécula é assimétrica. A molécula tem que ser assimétrica para ter isomeria ótica.
possuindo um carbono quiral barra assimétrico. Você pode usar qualquer um desses dois nomes. E possui 4 ligantes diferentes conforme indicado abaixo. Então eu desenhei aqui a molécula igual a gente viu, indiquei com uma seta e coloquei uma estrelinha, porque essa estrelinha é quando a gente quer marcar na molécula o carbono assimétrico, né, que causa a isomeria ótica. Então esse carbono aqui é o carbono quiral. E a parte da temperatura que a gente já falou, né, conforme enunciado, a reação de fermentação da glicose faz aumento de temperatura, ou seja, libera calor. Assim, classificamos termoquimicamente como uma reação exotérmica. Matamos o item A, fizemos as duas coisas que foi solicitado. Beleza? Item B agora para a gente matar essas 4 questões aí de química. Então, o ácido málico, né, a gente viu lá a fórmula, apresenta 2 grupos funcionais ácido carboxílico que sofrem ionização, liberando H+. Assim, podemos classificar como um ácido diprótico, que tem 2 hidrogênios ionizáveis, ou ainda um diácido. Eu não gosto de usar diácido, melhor usar um ácido diprótico. Essa parte em cinza você não precisava colocar, tá? Detalhe, a função álcool não sofre ionização, então tem 2 ácidos carboxílicos e um álcool. Ele é um ácido triprótico? Não. Ele é um ácido diprótico porque só os 2 ácidos carboxílicos liberam H+. Beleza? E a equação da fermentação da glicose balanceada, muito tranquilo, né? A glicose produzindo etanol e dióxido de carbono, muito tranquila. A gente olha aqui, né? Coloca 1 na frente da glicose, porque ela tem mais átomos, tem maior diversidade, né? O jeito que eu faço. Colocou 1, vamos balancear o carbono primeiro. Aqui tem 6, aqui tem 2 e aqui tem 1. Vamos deixar o carbono por último. Hidrogênio, aqui tem 12 e aqui tem 6, ó, 5 mais 1. A gente pode balancear direto e colocar um 2. Colocando um 2 aqui, a gente tem 12 hidrogênios de um lado, 12 hidrogênios do outro. Quando a gente coloca o 2, tem 4 carbonos aqui e 6 aqui, por isso que tem que ter um 2CO2. Pronto! Fizemos a equação balanceada de fermentação da glicose. Uma glicose produz 2 etanol e 2 dióxido de carbono. A equação de fermentação da glicose é importantíssima. Você poderia também colocar mais calor, ΔH menor do que 0, que eu coloquei aqui de cinza claro, para complementar a resposta, mas ele não pediu nada disso. E se você não se garante nisso, melhor não colocar, senão você pode perder ponto. Mas como a reação libera calor é um produto da reação, a reação é exotérmica, de liberar calor, você poderia colocar isso aqui também. Tudo bem, não foi solicitado, mas poderia ter alguma coisa do tipo. Fizemos as 4 coisas que foi pedido no exercício. Olha aqui, bonitinho, né? Identificamos os temas, fizemos o rascunho, tudo muito bem explicado, tudo certinho. Temas aí da questão, né? Então, item, questão 9 de fisicoquímica, questão 13 aí de química orgânica, desculpa, questão 11, aqui tá errado, né? 11 e 12. Questão 11 de química orgânica inteira, questão 10 e questão 14 aí, pediu para você fazer um balanceamento de equação em um item, que deixava ela um pouco mais fácil, e mesclava com fisicoquímica na questão 10 e química orgânica na questão 12. Achei a prova aí média, essas 4 questões médias, só você não se embananar, ler o texto, coisas bem clássicas, nada muito fora da caixa, nada muito absurdo. Tudo bem? Então é isso, fizemos as 4 questões dissertativas aí da Santa Casa 2023. Obrigado de ter assistido esse vídeo até o final. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixar aquela curtida, aquele comentário que me ajuda demais. E é isso aí. Valeu, tchau!